revolucionários! Estamos juntos! Que bom saber que você está aí conosco nesse dia que é um dia reflexivo, nesse dia que é um dia onde nós nos remetemos, àqueles entes queridos dos quais já partiram. Sei que é um dia de saudade, para muitos um dia de tristeza, porque a perda ela causa isso no nosso coração. Mas também para nós cristãos, para nós revolucionários, é um dia de esperança, porque nós sabemos que a morte, ela não é um fim. Na verdade, quando o pecado entrou no mundo, seria um ponto final. Mas graças à redenção de Cristo, à entrega dele por nós, agora a morte se tornou uma passagem. E nós temos um lugar no céu garantido para cada um de nós. Claro, eu e você precisamos trilhar um caminho para chegar até ali, aderir à salvação de Jesus. Mas para isso, o nosso coração primeiro precisa acreditar na realidade do eterno, neste lugar conquistado para cada um de nós. Por isso vamos falar de eternidade, vamos falar de céu, vamos falar do convívio dos eleitos. Essa é a temática do programa Revolução Jesus de hoje. E nós estávamos rezando aqui nos bastidores e pedindo a Jesus uma graça, que seja um dia de consolo para mim, para você, mas também de reavivamento da nossa esperança no eterno. Porque Jesus prometeu, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos reaproximar, Ele veio para nos levar para o céu. Por isso que seja um dia de esperança, mas claro, lembrando que precisamos rezar pelos fiéis defuntos. Nós podemos interceder por eles, por aqueles que estão no purgatório, para poder adentrar na realidade eterna. Beleza? Claro que o programa Revolução Jesus quase que não sai, acontece porque você está aqui, interage com a gente, participa, e é por isso que a gente quer a sua interação. Entra lá no perfil @RevoluçãoJesus. Como você imagina o céu? Como que você tenta caracterizar, o que você espera do céu e quem você quer encontrar lá no céu? Entra lá, interage com a gente, porque a gente quer trazer aqui a sua resposta e também aquela fotinho camarada que você tira acompanhando a Revolução Jesus e marcando o perfil @Revolução Jesus, beleza? Tô aqui, quero começar dando uma dica, que na verdade estava aqui, veio pra cá. Bíblia Jovem, olha gente, que bacana essa Bíblia. É claro, a Bíblia com a tradução da CNBB, mas que traz todo um diferencial, primeiro na sua capa, o cordeiro e o leão, e também ela traz dentro, no anexo, nas páginas introdutórias, melhor dizendo, ela traz o método da Bíblia no meu dia a dia, uma maneira de você fazer o seu estudo bíblico, o seu diário espiritual. loja.cançãonova.com para você adquirir a Sagrada Escritura, a Bíblia Jovem, beleza? Não estou sozinho, todas as segundas-feiras aqui você confere um revolucionário que está aqui com a gente e na apresentação quem vem é ela hoje pela primeira vez, tenho certeza, primeiras de muitas, vem pra cá, Ana Carolina! Bem-vinda! Bem-vinda! Que bom ter ela aqui conosco, sei que você tá de salto, então eu vou poupar você do comprimento pesal aqui que a gente faz, né? É certo. Vamos de cotovelo? Cotovelo assim. E olha só, Ana, que bom ter você aqui, uma revolucionária que já saiu por esse Brasil em missão, em várias missões levando essa experiência, né? Isso mesmo, graças a Deus faço parte dessa missão e é muito bom estar com você e também com você que nos acompanha aí de casa. Falando hoje de eternidade, convívio dos eleitos, vamos vir pra cá, Ana? Vou deixar você aqui nesse lugar aqui super especial, para aquele que tá na apresentação com a gente. Ana, eu faço a pergunta pra você, Como que você imagina o céu? O que você espera do céu? Eu sei que aqui tem os ensinamentos próprios, e que a gente vai até adentrar nessa realidade, sim. Mas para nós o céu é uma realidade muito real, muito concreta, Porque nós acreditamos nisso. Exatamente. E o céu, assim, a gente imagina, às vezes é o lugar de descanso, A gente brinca muito aqui na Canção Nova que o céu pra nós vai ser um lugar cheio de cama pra gente poder descansar, Depois de uma vida inteira entregue, É verdade. Mas o céu, eu acho que vai ser um lugar assim pleno. Sabe aquela sensação gostosa que a gente experimenta na vida de oração, ali com Jesus Eucarístico? O céu vai ser a plenitude, não vai ter mais fim. Não vejo a hora. A gente espera isso dar sentido para nossa vida. Não é uma fuga da realidade como muita gente pensa. Não, pelo contrário. É porque a gente acredita tanto na realidade eterna que a gente vive bem aqui também o presente. Mas a gente vai aprofundar. Já convidei o pessoal para estar interagindo com a gente aqui, Afinal de contas, quem você quer reencontrar na eternidade? Como que você imagina o céu, tá bom? E para começar bem, claro que já começamos bem, Queremos trazer para você aqui a participação de alguém muito especial, que inclusive nos remete através do seu ministério a também desejar a eternidade. Quem será essa pessoa tão especial?
Vem pra cá, Juninho Cassimiro, inclusive essa música lindíssima, Convívio dos Eleitos. Que bom você também estar aqui no Revolução Jesus e confere esse trecho dessa canção que com certeza vai falar ao meu coração e ao seu coração e também é consolo e esperança no eterno. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus, é o que tem de valor. Todo teu, Jesus, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada, convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus, é o que tem de valor. Nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada, não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Quero ouvir você. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Bem forte. Concedei-me o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Só as vozes. Concedei-me. Concedei-me
Levanta os seus braços. Clama a força do Espírito para santificar você em todos os seus atos, para que você saiba fazer escolhas, decisões, uma determinada determinação, uma determinada decisão para o céu, para a santidade. Vem, Espírito Santo, e torna esse povo realmente desejoso do céu, santificando seus pensamentos, suas palavras, seus atos. Santifica-nos, Espírito, dá-nos a graça do céu, de subirmos no Calvário, sofrer ali nossas dores, crucificar a nossa carne e ressuscitar contigo no céu, Senhor. Conceder-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Conceder-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Nós sonhamos com essa realidade, nos unirmos à igreja triunfante junto com os santos, e este sonho ele se tornará realidade, onde um dia, Carol, poderemos contemplar face a face aquele que o nosso coração tanto anseia, tanto deseja, e com certeza ali encontrar os santos, encontrar, né, aqueles que assim nós amamos, e é por isso que precisamos rezar por aqueles que estão no purgatório, para que possam adentrar na glória, né? Exatamente. Que dia glorioso, hein, Tiago? Uau. Aquilo que a gente tanto ansiou a vida inteira, um dia finalmente se concretizar. Mas olha, tem gente aqui também que está nos acompanhando no Instagram, também aqui nas mídias sociais, e também quer compartilhar conosco a experiência, o desejo, o anseio dela também pelo céu. Vamos lá. Vamos a Daniela Freire. Daniela Freire, o que a Daniela disse aí pra gente? Daniela Freire vem nos dizer o seguinte: onde glorificamos a Deus sem cessar, uma alegria sem fim, encontrar meus santos de devoção. Pensa na alegria, chegar lá no céu, encontrar com Nossa Senhora, São José, São Miguel Arcanjo. Pode chamar de cantinho lá pra trocar, né? Bater um papo aí, tirar umas dúvidas. Imagina, tá andando assim, ops, Santa Terezinha. Pensa. Tem aqui também a Selma _Jackson, ela diz para nós o seguinte: eu imagino o céu, um lugar grande, cheio de anjo, e é lá que eu quero encontrar minha mãe. Morro de saudade já. Uau. Quantas pessoas, né, que passaram pela nossa história, fazem parte, que é como um pedaço nosso que já está lá no céu. Que anseio também, quanta saudade. Mas o dia de hoje também vai nos lembrar que um dia nós nos reencontraremos com a graça de Deus. Tem mais alguém aqui? Vamos ver aqui. O Iago Oliveira, 81. Vamos ver o que o Iago quer compartilhar conosco nessa noite. Eu imagino que seja tudo de ouro e eu desejo encontrar Deus, Jesus e a Virgem Maria. Nós também, viu, Iago? Nós esperamos encontrar ali na plenitude. É tão bonito isso, né? Claro que a gente tenta traduzir em palavras, mas traduzir a plenitude em palavras sempre será impossível, né? E só quando a gente estiver lá para saber. Mas muitos santos nos disseram, já nos apontaram, a própria palavra de Deus, a Sagrada Escritura vai nos revelando. Mas essa palavra plenitude é uma boa palavra para tentar traduzir aquilo que será lá, né? Imagina tudo pleno, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas sim seremos planificados no amor de Deus. Mas bora aprofundar nessa temática aí. Bora, Carol. eu acho que tem mais gente para falar sobre isso conosco, Tiago. Então, abre essa porta aí tão aguardada da segunda-feira. Quem será?
Olá! Já chegou em bom e alto estilo, gente. Opa, quase botei a frente. E você tá... Vamos lá, senta aqui, os convidados. Dimas e Guilherme, que bom tê-los aqui. Vou estar aqui também, Thiago. E para falar sobre este assunto, né? A gente estava vendo aqui as respostas, vocês ouviram, né? É muito difícil a gente tentar traduzir ou caracterizar, mas acreditamos e esperamos pelo céu. E como é que vocês imaginam o céu? Pode tirar para o ímpar, ver para quem começa aí, vai lá. Par, ímpar? 3. Ganhou? Então vai lá, Dimas. O céu é uma realidade assim bem, vamos dizer assim, um pouco difícil de explicar, porque não chegamos lá ainda. Sim, sim. Então aquilo que nós deduzimos do que seja a eternidade, do que seja o paraíso, do que seja o céu, aquilo que a palavra de Deus aponta, que os santos da igreja apontam, que a doutrina da igreja aponta, o céu é a visão beatífica de Deus. Então, eu acho que o mais importante do paraíso é essa grande verdade. O céu é a visão de Deus, aonde eu vou contemplá-lo face a face, aonde não vai existir mais dor, não vai existir mais cruz, não vai existir mais luta, tudo passou. O que eu tenho agora é a visão feliz de Deus, e isso vai me preencher. Sim. Não vai ter mais necessidade disso ou daquilo. O céu é contemplar a visão de Deus. Isso é tão bacana, né? A gente parar para tentar imaginar. Eu fico tentando traduzir assim, Guilherme. Se aqui nós vivemos experiências com Deus tão concretas, tão profundas, e se assim posso dizer, podemos experimentar Deus, imagina o que é viver uma experiência eterna com Deus, com o amor de Deus, né? Como é que é para você isso, pensar nisso? Para mim é encontrar esse sentido dessa plena alegria de Deus, de que tudo aquilo que a gente vai vivendo e ansiando, daquilo que, por exemplo, nós vamos experimentando daquelas gotinhas de Deus, sabe? Eu vivi algo muito bom numa adoração ou em um retiro e saber que todas essas situações são pequenas, eu posso dizer, pequenas partículas do todo que vai ser no céu, dessa alegria plena, perfeita, Deus que me completa, sabe? De que eu vou vivendo e eu anseio por isso, o meu coração anseia pelo eterno e a hora que eu chego lá, ele completa tudo isso. E aí, como muitos falaram, e eu comum desse mesmo pensamento que muita gente falou, de eu vou estar lá no céu e vou encontrar com os santos e vou estar junto com eles e vou encontrar com Nossa Senhora e poder conversar e abraçar e gastar tempo com Nossa Senhora, falando das coisas do eterno, estando lá diante dele. É louco, é louco. É muito fera. E às vezes, por exemplo, uma coisa que eu sonho também é estar andando no céu e encontrar alguém falando, nossa, cara, você falou de Deus para mim e hoje eu estou aqui porque você me ajudou. E eu vou também falar para aqueles que me ajudaram a chegar no céu, falar que eles foram importantes na minha vida porque um dia eles falaram de Deus para mim e eu só vou estar lá porque eles falaram para mim. E assim sucessivamente, tanto eu quanto aqueles que me falaram de Deus para mim. Comunhão ali, né, dos santos. Ô, Carol, e é interessante, né, é fato, a gente está constatando aqui, a gente não vai conseguir traduzir totalmente o que é. A gente tenta encontrar elementos, palavras, conceitos para tentar traduzir. Mas realmente, como bem disse o Dimas, a gente vai conseguir ver e contemplar isso quando a gente vai lá na eternidade, né? Somente na eternidade. É que eu acho que nós provamos pedaços de céu, né? É uma experiência aqui numa hora de uma oração, uma experiência que a gente faz com o irmão, é uma experiência ali, são fragmentos de céu, né? Tem alguns autores que falam isso, né? Fragmentos de céu, os rastros de céu que nós vamos encontrando por aí também, né? E para você, Dimas, para você hoje, qual que é assim, o momento assim que você experimenta, que você fala assim, nossa, isso aqui tem um sabor de céu na minha vida, isso aqui eu quero mais, eu desejo mais um pouco disso? Eu acho que, não acho, mas creio como grande verdade, que o momento por excelência do céu da eternidade é a liturgia. Na liturgia eu experimento o céu. Então a liturgia, ela é o já e o ainda não. Eu já contemplo o céu, mas ainda não na sua totalidade. Irei contemplá-lo, mas já experimento do céu. Então a liturgia, por excelência, é o lugar da eternidade, é o lugar do céu, aonde eu me encontro com o Senhor e eu me deixo encontrar por Ele. Então ali eu já participo, eu já experimento o que um dia eu contemplarei na eternidade. Então, para mim, o lugar de céu por excelência é a liturgia. A gente está falando de céu, mas também existem outras duas realidades que nós não podemos nos esquecer, né? E a igreja, a doutrina nos ensina isso, o purgatório e também o inferno. E é importante que nós estejamos
atentos, precisamos temer isso, porque se o inferno existe, quer dizer que muitas almas podem se encaminhar para lá. E Deus nos livre disso, nós não queremos ir, como diz, ladeira abaixo, né? Pelo contrário, nós somos chamados para a eternidade. E Dom Bosco foi um dos santos que nos falou muito bem sobre a realidade do céu, do inferno e do purgatório. Por isso o Padre Silvio agora chega na área e nos traz algumas pinceladas aqui dessa realidade sobre o céu, o purgatório e o inferno. Bem-vindo, Padre Silvio. Quando falamos de um caminho cristão para se conquistar a verdadeira liberdade, parece até mesmo uma proposta um pouco contraditória, né, ao contexto em que vivemos, porque muitas pessoas, inclusive jovens, acreditam que para seguir Cristo é preciso abrir mão da liberdade. É como que viver escravizados, como que viver, né, de maneira muito mecânica o processo cristão. Paulo vai nos assinar uma outra proposta, né? Muitas vezes prisioneiro, de dentro da prisão, escrevendo para os seus irmãos na fé, ele se manifesta como um homem livre, e de fato é. Descobriu que a sua verdadeira liberdade se dá em Cristo, porque ali ele pôde se tornar uma pessoa melhor. A liberdade é isso, é quando nós não nos sentimos e não devemos estar amarrados com nada. Muitas vezes, no decorrer da vida, nós vamos nos escravizando a tantos vícios, vamos nos escravizando a tantas realidades e deixamos de viver a vida como um dom maior. Deus nos fez para a liberdade, Deus nos deu a graça de sermos obras do seu amor, e esse caminho da liberdade conquistada no caminho cristão não é exatamente propor um projeto difícil, distante, em que talvez eu nem consiga iniciar, né? Não, pelo contrário, é a gente viver no cotidiano da vida. A santidade se dá na simplicidade do dia a dia, ela é feita para todos nós. É eu desenvolver, né, dentro da minha casa, na convivência familiar, no meu namoro, na universidade, na escola, em todos os ambientes, essa proposta de Cristo, de encontrar-me em paz, fazer com que as pessoas estejam em paz, não tornar ninguém amarrado ou pesada, mas fazer com que a vida ela seja uma oportunidade de conquistarmos sempre este caminho, não é? Que nos faz livres em Cristo e nos dá também a possibilidade de tornar o outro livre. É o caminho radical, romper com tantas coisas que na vida nós sabemos que nós não precisamos ter, nos tornar livres, porque o reino de Deus ele é feito para aqueles que são livres, né? Que abrem mão de tudo para poder buscar aquilo que é o único do coração, o Senhor Jesus. Bom, indiretamente, né, Padre Silvio? Falei aqui sobre a realidade do inferno, céu e purgatório. O Padre Silvio nos falou sobre liberdade, mas a gente pega um link a isso, porque de fato na eternidade experimentaremos a liberdade plena, né, de filhos de Deus, que já começamos a experimentar aqui nessa terra. Guilherme, o Dimas falou para nós antes, gente, daquilo que a Carol falou, sobre a realidade de experimentar aqui nessa realidade, portanto, terrena, por hora, né, esse gosto do céu. Em que momento você pode dizer que você consegue traduzir isso na sua vivência? Olha, eu toco, assim como o Dimas falou, na questão da liturgia, da missa, tudo, mas eu, pegando até o link daquilo que o Padre Silvio foi falando, de no natural, assim, tocar na vida de santidade, no caminho, é tocar no dia a dia. Às vezes numa partilha com um irmão, uma partilha profunda de, por exemplo, para mim é bem importante, diz muito ao meu coração, quando eu falo sobre céu, me faz ter esse gosto. Então, quando eu partilho, por exemplo, a vida de um santo, ou partilho alguma coisa da palavra, nas partilhas com os irmãos, eu vou tocando nesses gostinhos de céu. Sim. Também, que me remete ao eterno, né? Também numa adoração, no grupo de oração, mas para mim eu acho que o essencial, o que mais tem me levado a isso, a tocar nesses gostos de céu no dia a dia, tem sido as partilhas. Então, às vezes, se eu falo a vida de um santo com alguém, converso sobre tudo, ou partilho alguma experiência de Deus que a gente vive, de alguma emoção, alguma direção, coisas do tipo, isso vai inundando o coração de céu, porque vai fazendo cada vez mais desejar esse gosto de espiritualidade, esse gosto de crescer na intimidade com Deus. As partilhas diárias que vão iluminando e tocando nesse despontar assim, do céu no coração. Legal, né? Ô Dimas, a gente pode olhar na vida dos santos e muitos deles nos falam diretamente sobre a realidade do céu, né? E aqui a gente pode dizer que, de fato, o que dava sentido para eles passar por tudo aquilo que eles passavam era saber que um dia
eles estariam com o eterno, né? E quando a gente pega a vida de um santo, seja diretamente ou nas entrelinhas, ele vai nos apontando para isso, né? Isso mesmo. Se formos observar a vida dos grandes santos da igreja, foram homens e mulheres que tinham esse desejo pelo paraíso, pela eternidade. Porque no céu nós seremos plenos. Pelo batismo nós renascemos em Cristo, já entramos no paraíso ali, mas um dia contemplaremos face a face a feliz visão de Deus. Então os santos, eles tinham esse desejo pela eternidade, pelo céu. Eu quero contemplar Deus face a face. E vamos observar Santo Agostinho, ele vai dizer assim: Senhor, criaste-me para vós, e inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em vós. Portanto, o homem só repousará se encontrando com Deus, com a sua plenitude. O homem nasceu para o infinito. O infinito é a eternidade. Se formos observar a vida dos pastorinhos de Fátima, acho bem interessante, porque o Francisco Marto, ele jovenzinho ali, e dizem a ele: Francisco, você vai ser médico? Ele diz: não. Você vai ser sacerdote, um grande padre, para falar sobre a Virgem? Ele diz: não. Você vai ser um grande homem? Não. Você vai ser o quê? Ele diz: eu não vou ser nada disso, porque eu vou para o céu. Uau, olha lá. Eu vou para o céu. Então, o desejo pela eternidade. Sim. Santa Teresinha do Menino Jesus, tão jovem, morreu aos 24 anos de idade, mas ela vai dizer uma frase célebre, belíssima: eu não morro, eu entro na vida. Nós celebramos hoje o Dia dos Fiéis Defuntos. Muitos dizem Dia de Finados, o nome é equivocado. É Dia dos Fiéis Defuntos. Nós não celebramos o fim de uma pessoa, nós celebramos o começo. Porque o cristão, ele não nasce, cresce e morre. O cristão, ele morre na pia batismal, ele cresce, ele nasce para a vida eterna. O cristão, ele morre na pia, ele não morre com a morte. A morte não é um fim, a morte é um voltar para casa. Que essas palavras encham o seu e o meu coração de esperança, porque nós estamos falando de vida eterna, e como bem disse aqui, né, na partilha, o Dimas, não estamos falando de fim, nós estamos falando de morte, mas de um começo, de uma entrada naquilo que é eterno. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já com mais Evolução de Jesus, Convívio dos Eleitos. Estamos falando de céu, estamos falando de eternidade. A gente já volta. E aí, galera revolucionária, estamos de volta. E tem mais gente aí que também está compartilhando a sua experiência do céu, seu anseio de céu. Vamos dar uma conferida? Vamos ver aqui o Luiz Oni. Vamos ver o que ele está falando para nós sobre céu. O desejo dele, a experiência que ele espera fazer é primeiramente com Deus e depois com os parentes e amigos. Isso mesmo, Luiz. Primeiramente, chegando lá, Deus vai ser a nossa plenitude. Vamos ver o Diego também? O Diego diz que quer ver primeiramente a Virgem Maria, São José, São João Paulo II, São Padre Pio, São Pedro, Santa Brígida, Santa Teresinha, Santa Faustina e a Jane, a mãe dele. Realmente, desejo de ver cada um daqueles que nós esperávamos aqui nessa terra, né, Tiago? Vai pegar 100 aí para conseguir encontrar todo esse povo aí lá, né? É uma lista grande, mas é o anseio que nós temos, né, de contemplá-los e com certeza lá na eternidade podemos vê-lo. Mas claro, enquanto estamos nesta terra, estamos passando aqui pelos nossos padecimentos próprios, lutando pelo céu, porque nós vamos falar sobre isso. O céu também é uma conquista. Ele está lá, o nosso lugar está lá, mas eu preciso caminhar em direção. Mas para isso muitas pessoas passam pelo sofrimento da dor, da perda e do luto. E muita gente acaba, né, sendo envolvida por esse sentimento de morte. Existem as fases próprias que eu preciso respeitar do luto, e é por isso que o Luiz Henrique, vai estar aqui com a gente também para nos ajudar a entender melhor de como viver essa fase do luto quando a gente perde alguém. Bem-vindo, Luiz Henrique. Como nos diz o Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, não há nenhuma pessoa nesse mundo que possa dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer. Essas são as três realidades trágicas que nos marcam. Agora, essa tragédia pode ser uma tragédia vivida com um quê de graça, de soerguimento, né? Essa pode ser uma tragédia vivida com otimismo, um otimismo trágico, sim, porque é possível diante dessas três realidades, por exemplo, culpa, dor e morte, extrairmos o melhor, extrairmos algo que fala-nos de vida, que fala-nos de plenitude, que fala-nos de sentido,
Agora, quando falamos desse terceiro ponto, a morte, né? Culpa, dor e morte, parece que entramos numa região um pouco mais estranha. Falamos de morte, parece que vem como que um frio na nossa espinha, um sentimento de estranheza que nasce no nosso peito, um sentimento de incompreensão, de angústia. E é curioso, né? Porque parece que realmente nós não fomos feitos para morrer. Parece que a pessoa humana, diferentemente de todos os outros seres criados, de todos os outros animais, parece que a pessoa humana não aceita a morte. Até se conforma com a morte, mas nunca vê na morte algo confortável. Nós sabemos que passaremos por ela e que aqueles que amamos e que hoje convivemos também morrerão. Mas esse nunca é um tema confortável. Esse é sempre um tema que causa-nos uma certa repulsa, um certo medo, uma certa angústia. E isso cresce na medida em que nós fugimos do tema, fugimos do confronto, fugimos de lançar um olhar calmo, atento, amoroso, mais compreensivo para com esse tema que é o tema da morte. Porque todos nós caminhamos para ela. Certamente todos nós morreremos. Isso sabemos. Agora, a morte, se olhada com esse carinho, com essa compreensão que aqui eu pus, ela pode falar-nos não só de uma finitude, de uma ruptura, pode nos falar de vida. Inclusive os monges, durante um tempo, cumprimentavam-se com a seguinte saudação. Um monge virava ao outro e dizia carpe diem, no que o outro lhe respondia memento mori. Traduzindo isso, é como se eu lhe dissesse aproveite o teu dia e você me respondesse lembra-te que vais morrer. Porque a lembrança da morte, a lembrança da nossa partida, fala-nos da necessidade que temos de aproveitar bem, com honradez, com dignidade, esses dias que nos são dados. Não é fácil perder ninguém, mas fala pra gente aqui, Guilherme, como é viver essa experiência da perda, do luto, mas também sem perder a esperança. Bom, para mim, algo que eu almejo muito, algo que eu penso em relação a isso, é um sonho que eu tenho no coração de um dia alcançar aquilo que São Francisco vivia. São Francisco de Assis, quando um frei morria, ele se alegrava. Não porque ele não amava aquele frei, mas porque ele tinha na sua fé que era o momento que a irmã morte veio dar o beijo da eternidade e levar aquele irmão até o céu. Como nós falávamos no primeiro bloco do céu e tudo mais, crendo nessa esperança da vida eterna, do céu, é acalentar meu coração, é acalmar meu coração de que aquele que eu amo está indo para um lugar melhor. Se a gente crê na palavra que lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas e tudo mais, eu devo me alegrar nessa esperança de que aquele que eu amo, de que aquele que eu tenho no coração, está indo para esse lugar melhor. E isso deve acalentar meu coração. Essa esperança de que lá é um lugar melhor. Melhor do que aqui. É a esperança. O Dimas já vai responder pra gente, mas a gente confere a segunda parte agora desse VT do Luiz Henrique, nos ajudando a entender melhor sobre essa vivência do luto, passando por ele, por essas fases próprias, mas com essa esperança, tendo um olhar diferente para a realidade da morte. A lembrança da morte faz com que nós possamos viver uma vida mais responsável. Viktor Frankl dizia que não fosse a morte, muito possivelmente nós seríamos irresponsáveis. Porque se nós nunca viéssemos a morrer, nós possivelmente iríamos ficar protelando e protelando, jogando sempre para depois, sempre para amanhã e para amanhã e para depois de amanhã, aquilo que urge que façamos hoje, aquilo que é o chamado que a vida nos faz e que deve ser respondido e executado agora. Então, a morte fala-nos de vida. A morte fala-nos de vida aqui presente e fala-nos também de vida vindoura, porque muito possivelmente
não só no campo da teologia, mas também no campo da psicologia, da antropologia, nós podemos afirmar que essa insatisfação e esse sentimento de estranheza que temos para com a morte aponta-nos para uma vida eterna, aponta-nos para uma vida vindoura. E na medida em que nós vamos, por exemplo, meditando sobre realidades como essa que aqui eu estou colocando a respeito da morte, parece que a morte não se mostra mais como aquela grande vilã terrível que amedronta-nos, mas vai se tornando quase que como uma amiga que fala-nos de vida, e uma vida com substância, e uma vida com dignidade, e uma vida em plenitude. E na medida em que nós vamos meditando sobre o tema e não fugindo dele, olhando amorosamente para a morte e não simplesmente a afastando de nós como se nós nunca fôssemos morrer, e tendo nela sempre um elemento de surpresa, na medida em que vamos fazendo isso, as coisas vão se acalmando no nosso peito. Meditar esse tema é também conseguir meditar e se preparar para as perdas, não só para a minha morte, mas talvez para a morte daqueles que eu amo e que me causará dor porque deixará saudades, mas que, se for bem refletida e bem meditada, junto com a dor, junto com essa tristeza chamada luto que se instala, também pode surgir um elemento de esperança, um elemento de otimismo. A vida daquela pessoa fala da minha vida. A finitude dela fala da minha. Isso tudo fala-nos do ser. Fala-nos de como devemos viver. Fala-nos de algo maior e que transcende a nós mesmos. Então, não corramos desesperadamente da morte, do tema da morte, mas olhemos para isso tudo com carinho, com amor, porque além de ser parte integrante da nossa vida, é algo que pode jogar luz à nossa existência. Dimas, você já sentiu isso na pele? Você já experimentou, né? Fez essa experiência da perda de alguém? E como é que foi para ter esperança em meio a tudo aquilo que a gente sente na dor da perda de alguém? Eu posso dizer como alguém que experimentou, porque há 4 anos atrás eu perdi meu irmão assassinado. E há 1 ano atrás eu perdi uma grande amiga minha, irmã de comunidade, que era a Célia Grego. Então eu vivi essas 2 experiências de morte, assim, bem intensa. Uma, meu irmão de 18 anos assassinado, e a outra, uma grande amiga minha, irmã de comunidade. Éramos muito próximos e vivia essa realidade de perto. Eu busco olhar para a morte com o olhar da Páscoa, porque a morte ela é uma passagem. Hoje eu busco olhar para a experiência da morte como a Páscoa. A vida do homem é feita de Páscoa, é feita de passagem. Eu não busco olhar para a morte apenas com esse ser assustador da morte, como esse fim, mas eu busco olhar para a morte como a Páscoa. É uma passagem. Meu irmão precisou passar por essa passagem, a Célia precisou, eu um dia também precisarei, porque o homem ele não nasceu para a morte, o homem ele nasceu para a vida. Mas por causa do pecado original, o homem é esse ser que precisa passar pela morte. Mas porém, todos nós batizados já passamos pela morte em Cristo. Então nós já vencemos a morte. Um dia, no último dia, venceremos de verdade, não morreremos mais, como diz o prefácio da Páscoa. Cristo ressuscitado dos mortos, ele já não morre mais. Um dia nós também não morreremos mais. Então eu busco olhar para a morte hoje com esse olhar da Páscoa, resignificar a partir da Páscoa. Eu não estou longe, ao contrário, nós estamos perto na comunhão dos santos. Estamos unidos na comunhão dos santos. Mas eu digo para você, não é sem lágrimas, não é sem dor. Como diz o livro do Eclesiastes, um tempo para cada coisa. Você sente, você chora, é normal do luto, é normal da morte. Mas o que você não pode é deixar que aquela experiência de dor, de morte, ela tome conta do teu coração. Mas sim colocar o sentido da Páscoa. É uma passagem. E eu também um dia passarei por essa Páscoa. Uma coisa que você falando aqui, Dimas, nem sempre a gente vai entender tudo, mas eu vou crer acima de tudo, né? Quando você disse, eu escolho
ver como uma Páscoa, né? Eu creio nisso, porque a gente não entende muitas perdas, né? Por vezes acontece de maneira repentina, como você trouxe a experiência do seu irmão, são coisas até inexplicáveis. Porém, eu creio, acima de tudo, é isso que precisa prevalecer, né? Exatamente, né? E o desejo de céu, o desejo de fazer essa experiência, ela é muito forte, ela é muito latente, né? Existem as dores, as marcas, mas também o céu é uma chegada, é um caminho de amor, mas que existem passos concretos, né? Não é só o desejo, né? Existe também a nossa parte ali, a nossa contribuição e a nossa participação para conseguirmos chegar no céu. E para vocês, meninos, assim, quais são os passos assim mais concretos para o céu, para conseguir chegar lá? Eu acho que, para mim, é como o Domingo Sávio. Uma vez, Dom Bosco chegou para Domingo Sávio e estava com alguns outros meninos e perguntou: se você morresse amanhã, semana que vem, ou amanhã, o que você faria? E aí alguns falaram, ia me confessar, ia pedir perdão para minha mãe. Domingo Sávio falou, ia continuar jogando bola. Porque ele fazia do ordinário o extraordinário. O que eu vejo é isso, nas realidades que eu vivo, eu ir colocando gotas do céu, gotas de santidade, gotas do eterno. Na minha vida de oração constante, claro, por exemplo, aqueles passos que o Carlo Acutis ensina, que diz das 5 pedrinhas que o Nossa Senhora em Medjugorje revela, né? Então, estudo da palavra, terço, adoração. Mas eu acho que é esse ponto de continuar jogando bola, como o Domingo Sávio disse. Continuar no ordinário das coisas que eu faço, seja o meu trabalho, o meu convívio com os meus amigos e coisas do tipo, mas nessas realidades e transformando no extraordinário. E colocando Deus e revolucionando. Por exemplo, a vida do Carlos me encantou por isso. Porque no ordinário, ele fez o extraordinário. Em 1 minuto, Dimas, nosso desafio aqui agora. Como trilhar esses passos para a eternidade? Trilhar o caminho do céu é chegar à santidade. Só se chega à santidade pela graça de Deus, não é com esforço meramente humano. Primeiro é a graça. Depois eu vou ajudar a graça, eu vou colaborar com a graça. De que forma que eu vou colaborar com a graça? Me deixando ser transformado por Deus, primeiramente. Buscando viver o Evangelho, as bem-aventuranças, a vida sacramental, confissão, a Eucaristia. Porque a santidade não é tanto o fazer, mas o ser. Então eu preciso ser um cristão autêntico. Se eu for um cristão autêntico, eu chegarei ao paraíso. Dada a dica, agora é hora de esforço, a nossa parte colaborativa com a ação da graça de Deus. A gente quer agradecer imensamente você que esteve aqui com a gente, acompanhando. Espero que o teu coração tenha se enchido de esperança pelo Eterno. Obrigado, Dimas. Obrigado, Gui, por estar com a gente. Ana, valeu, que seja a primeira de muitas vezes, viu? Deus quiser. E agora você fica aí com o Juninho Cassimiro, que canta para nós, mas também reza conosco, para que o nosso coração seja convencido de que nós somos chamados ao convívio dos eleitos na eternidade. Revolução Jesus, grande abraço. Valeu. E quando nós estivermos chegando lá, quando faltarem alguns últimos degraus, vai ter alguém na porta do céu. Na realidade, ela já é chamada de porta do céu. Ela vai estar lá na porta do céu. Eu não sei como que você acha que ela vai estar. Talvez como Nossa Senhora das Graças, ou de Fátima, ou de Aparecida. Mas ela vai estar lá te acolhendo com um sorriso lindo nos lábios, te trazendo para perto, te abraçando. Você consegue imaginar um abraço de Maria? Trazendo você para perto e dizendo para você assim: valeu a pena? Não valeu a pena, meu filho, toda a luta? E ela vai te apontar ao céu e fala: vem, vem, Jesus já preparou uma casa para você. Aí conforme você vai pegando na mão de Nossa Senhora, vai entrando porta adentro, céu adentro, nas ruas de ouro, mar de cristal. Daqui a pouco você vê assim, lá no fundo, uma porta linda, enorme, aberta. Mas daquela porta sai uma luz tão forte que chega até mesmo meio que cegar os seus olhos. E você pergunta para a mãe: mãe, que porta é aquela? Que sala é aquela?
fala: você vai conhecer, calma. Nós vamos fazer a sua acolhida primeiro. Consegue imaginar? Maria vai dar um sinalzinho assim e fala: vem. Aí daqui a pouco começa a sair assim por entre as nuvens uma mocinha com hábito marrom, com uma rosa nas mãos, chamada de Santa Teresinha. Ela vai te dar essa rosa e falar: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha. Você consegue imaginar um abraço, Santa Teresinha? Aí você recebe o abraço dessas duas mulheres fantásticas. Aí depois as duas dão sinal para outra. Daqui a pouco por entre as nuvens vem outro. Agora outro vem assim, ele é meio carequinha assim. Aí tem um cabelo meio assim. Vem um monte de passarinho junto com ele. São Francisco de Assis. Aí São Francisco de Assis vai falar assim: seja bem-vindo. Você foi instrumento da paz. Você perdoou, amou. Você consolou em vez de ser consolado. Você compreendeu em vez de ser compreendido. Seja bem-vindo aqui no céu. Aí você recebe um abraço de São Francisco. Depois os três, São Francisco, Santa Teresinha, Nossa Senhora, dão um sinal para outro vir. Ele vai vindo assim, eu não sei mais se ele está com as mãos enfaixadas, acho que não. Se for igual ao filme, ele vai chegar, dar um abraço e você dá um tapa na tua cara e falar: ê, valeu, São Padre Pio. Vai te abraçar assim, São Padre Pio, e falar: que bom que você conseguiu. Que bom que você conseguiu, meu filho. Que bom que você conseguiu, minha filha. Você lutou. Daqui a pouco, São Padre Pio, São Francisco, Santa Teresinha, Nossa Senhora dá sinal para outro. E ele vem todo de branco. Nós o vimos assim tantas vezes na TV. Ele já não, acredito que já não está tão velhinho lá, rejuvenesceu. Ele vai dizer: você foi totus tus, assim como eu. Alguns me chamavam aqui lá de peregrino do amor. São João Paulo II. Aí São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Nossa Senhora, todo mundo te abraçando e falando: seja bem-vindo. Aí daqui a pouco, pelo menos para mim, vai chegar um outro. Lá na porta ele vai vir dando risada, contando piadas com um sapato vermelho. Ele vai olhar para mim e falar assim: deu tudo certo. Você, em vez de preferir o pecado, você preferiu o paraíso. São Felipe Neri, com aquele sorriso nos lábios, todos eles assim. Aí daqui a pouco eu pergunto para todos eles: tá bom, que alegria estar aqui, mas o que tem naquela sala? Que sala é aquela? Nossa Senhora vem nos meus ouvidos assim e fala assim: olha, aqui a gente chama de a sala do trono, onde está a Santíssima Trindade, onde estão todos os santos e os anjos. E a gente via de repente os anjos voando de um lado para o outro. Mas lá na missa vocês costumavam chamar de o convívio dos eleitos.